Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo, dando continuidade à homenagem a Jesus, neste mês de dezembro de 2025. Hoje, nós vamos fazer a leitura do poema Ide e Pregai, do Cruz e Souza. Antes de fazermos a leitura, vamos falar um pouquinho desse poeta maravilhoso. Bom, o Cruz e Souza, ele nasceu em 1861 e desencarnou em 1898. Ele é catarinense, ou seja, nasceu em Santa Catarina, na cidade de Desterro, atual Florianópolis. Segundo o livro, que essa poesia está no livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia do Chico Xavier, e o livro diz que a vida dele foi uma vida muito sofrida, toda de dores. Estou lendo aqui exatamente como é dito. O Cruz e Souza, como nós vimos, ele morreu muito jovem, com 36 anos. Ele foi um menino muito inteligente. Os pais eram escravos, foram alforriados, ou seja, foram libertados, mas nem por isso deixaram de ter uma vida difícil. E o Cruz e Souza foi apadrinhado por um senhor de escravos, que, vendo o talento do menino, deu a ele uma educação formal primorosa. Ele aprendeu a falar latim, grego, francês, italiano, entre outras línguas. Ele teve como professor de ciências o naturalista alemão Fritz Miller, amigo e colaborador de Darwin. Então, o menino, se destacava realmente. Além dessas áreas de conhecimento, que eu já falei, do inglês e tal, e conhecimento científico, ele foi um leitor voraz de escritores como Baudelaire, Antero de Quental, Guerra Junqueiro, entre outros autores europeus. Essa imensa bagagem cultural, porém, não o privou de ser vítima de racismo em um contexto altamente escravocrata. Por isso é que no livro diz que ele sofreu muito também, Ele conviveu intelectualmente com Raul Pompeia e com Olavo Bilac. E em 1893 lançou um dos seus principais livros e obra de poemas em prosa, que é o Missal e Broquéis, que são livros de poemas. Ele morreu de tuberculose, que aliás era uma morte bastante comum naquela época, não tinha antibiótico. As pessoas morriam mesmo. Ele morreu então com 36 anos de idade, muito jovem, Casou-se com a jovem negra Gavita Rosa Gonçalves, com quem teve 4 filhos. A família sofreu vários problemas financeiros, em razão dos baixos salários recebidos nos postos modernos que ele assumiu. Para agravar a situação, a sua esposa desenvolveu distúrbios mentais após o nascimento do segundo filho. Bom, então vamos lá ao poema, que tem como título Ide e Pregai, que eu já falei, E é inspirado naquela passagem de Jesus, depois da ressurreição, onde Jesus se encontra com os seus discípulos, e ele dá essa orientação, que os discípulos saiam para divulgar o seu evangelho, os seus ensinamentos. Por isso, ide e pregai para todos os povos. Então diz assim o poema. E observe como o poema demonstra a sensibilidade do Cruz e Souza e a delicadeza, e como ele usa palavras que são assim, parece que são palavras iluminadas. Olha só como é que ele fala. Vós que tendes as rosas da bonança, as rosas da felicidade, enlaçadas na fé mais doce e pura, ide pregai na noite da amargura o evangelho do amor e da esperança. Eu quero chamar a atenção aqui porque ele fala, ide pregai na noite da amargura. Quer dizer, ele não está falando que o trabalho
dos discípulos seria um trabalho fácil. É na noite da amargura, quer dizer, eles iam pregar mesmo passando por situações difíceis. Mas esse evangelho era o evangelho do amor e da esperança. E de fato, se nós formos pensar na trajetória dos discípulos, a gente vê que eles nunca, eles fraquejaram antes, mas depois que eles viram Jesus ressuscitado e eles assumiram como tarefa a divulgação do evangelho, eles não mais fraquejaram, né? Tiveram assim uma fé absoluta na existência de Jesus, na imortalidade da alma e assim por diante. Continua o Cruz e Souza. Toda luz, luz, novamente a palavra que ilumina o texto. Toda luz da verdade que se alcança é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. Aqui ele está falando o quê? Que a vida dos discípulos, embora muito difícil, mas era uma vida de paz, porque era baseada na verdade que eles já tinham alcançado, a verdade do Evangelho. Ele fala aqui que é um reduto de paz firme e segura. Dai dessa paz a toda criatura, sobre a qual vossa vida já descansa. E ele continua, olha outra palavra que indica luz. Espalhai os clarões da vossa crença na pedregosa estrada dessa imensa turba de irmãos famintos, torturados. Aqui a gente tem uma imagem de que esses discípulos estariam se relacionando com pessoas muito sofridas. Ele fala turba, quer dizer, uma grande quantidade de pessoas e que não eram felizes, é uma turba de irmãos famintos, então faminto do pão material e famintos também do pão espiritual, e torturados, né? Quer dizer, passando por situações difíceis. E ele termina o poema novamente trazendo uma palavra que demonstra essa questão luminosa. Olha só. Conduzir a mensagem luminosa, a mensagem de Jesus, da caridade lúcida e piedosa, redentora de todos os pecados. Esse é o poema do Cruz e Souza. Gostaram? Se gostaram, dê um joinha, compartilhem e comentem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.